Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Hoje, gente, antes da gente iniciar, né, a nossa leitura, eu gostaria de fazer só uma observação, porque eu tive uma conversa com uma das minhas seguidoras hoje nos comentários. Eu achei que seria importante falar aqui para vocês, tá? Quando vocês forem escolher um grupo aqui, não mentalizem o que vocês gostariam de ver, né, como resposta para qualquer tema, tá? Deixem a energia aberta, não foquem numa resposta que você gostaria, nem no resultado que você gostaria. Isso às vezes pode fazer com que você acabe escolhendo uma opção que vai dar o resultado que você quer ver, tá? Porque a energia, o nosso pensamento tem muito poder. Então, foquem, mentalizem o seguinte: qual grupo tem a resposta certa para mim? Qual grupo tem uma mensagem que eu preciso ouvir nesse momento, tá? Eu acredito que assim aumenta a chance, tá? De vocês terem respostas mais verdadeiras, que se aproximem mais da realidade, que consiga prever de uma forma mais próxima, né? Os próximos passos, tá bom? Então, eu achei que seria importante falar isso aqui para vocês hoje, porque eu particularmente acredito muito na força do nosso pensamento, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, no poder da sugestão da nossa intuição, né? Da gente, da nossa intenção, tá? Então, acho que é muito importante realmente, né, falar sobre isso aqui. Então, fica a dica aí para vocês, na hora das leituras, na hora de escolher, mentalize qual grupo que tem uma resposta para você, que tem uma mensagem para você nesse momento, o grupo que é certo para você, e não o que você gostaria de ver como resposta, tá? Eu sinto que isso pode ajudar algumas pessoas, tá ok? Dito isso, vamos lá. Vou tirar uma carta para cada grupo, tá? Eu já embaralhei, mas eu vou fazer aqui mais uma vez. Então, o nosso tema hoje é o seguinte: como que essa pessoa está vendo você nesse momento? Como que ela vê você nesse momento? E a gente vai ver aqui em todos os possíveis significados dessa palavra ver. Pode ser ver termos físicos, pode ser ver em termos do que você significa para ela nesse momento, ou como oportunidade, então pode ser em vários significados diferentes, tá ok? Então vamos lá. Grupo número 1, grupo número 2. Como essa pessoa está vendo você nesse momento? Vamos lá? Ó, a gente tem aqui o grupo número 1 e o grupo número 2. Então, gente, escolham aí de acordo com a intuição de vocês, tá? Do jeitinho que eu falei, eu sinto que isso pode ajudar. E uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1. Vocês escolheram aqui essa cartinha. Essa carta, gente, é o xamã, né? Essa carta aqui, o xamã, normalmente representa, né, ali uma pessoa, no caso, né, que tem esse poder de conectar o material ao espiritual. Também tem normalmente ligado a questões de cura, tá? Então eu sinto, gente, que respondendo essa pergunta, né, como que essa pessoa está vendo você nesse momento, eu sinto que pode ter aqui uma relação com duas coisas. O fato de que você pode transmitir uma certa sensação de paz ou de cura para essa pessoa, mas também com um certo mistério, que você liga essa pessoa a algo mais diferente ou desconhecido, ou você causa sensações nessa pessoa que ela não sabe dizer muito bem o que é, mas definitivamente não é nada ruim, sabe? Eu sinto que tem muito aqui um quê do mistério, né? E essa questão de você ter ali realmente uma certa ligação, causar sensações de repente desconhecidas. O xamã também fala muito sobre aprendizado, né? Sobre isso, então eu sinto que é como se você causasse sensações desconhecidas ou tivesse um certo ar de mistério aqui em relação a você para essa pessoa, mas ao mesmo tempo uma sensação de cura. Engraçado. Vamos ver aqui, vamos tentar entender melhor por que que esse grupo está sendo representado aqui pelo xamã, tá? Por essa carta do xamã. Por que que esse grupo número 1 saiu representado pela carta do xamã? Como essa pessoa está vendo você nesse momento? Vamos lá? Os lírios, ó, o lírio mais uma vez fala de espiritualidade, de cura também, né? Fala de sabedoria, calma, tranquilidade, tá? Engraçado.
O que mais? Os dados. Os dados podem falar de sorte, de destino, arriscar. Ó, a casa fala de algo familiar, né? Estável, seguro. Então, é engraçado, eu tô tendo uma sensação aqui que é como se essa pessoa, ela realmente vê em você algum tipo de coisa mística, sabe? Alguma ligação mais mística, ou você causa algum tipo de sentimento que não é familiar para essa pessoa, tá? Ela vê você como alguém que carrega um certo tipo de diferente, tipo de, como que eu falo? Você é diferente das outras pessoas de uma certa forma, tá? Você se destaca das outras pessoas, mas talvez pela sua forma de agir ou pelo que você fala, ou sua forma de se comportar e até mesmo pelo que você causa nessa pessoa. É engraçado. Vamos ver aqui. Por que que essa carta do xamã saiu representando aqui esse grupo número 1? Ó, força espiritual e a torre, disrupção. Que engraçado. E aqui a gente tem colheita material. Então, gente, eu tô com a sensação aqui, isso aqui só fez confirmar pra mim, tá? É uma sensação realmente de, tipo, mistério, tá? De mistério, de não entender muito bem por que ou como essa pessoa mexe comigo, mas eu sinto que há uma certa tranquilidade, paz, uma sensação de pertencimento, de calmaria, de segurança, de cura, mas ao mesmo tempo eu sinto que a sua presença, ou você existir, ou o que quer que seja, nesse sentido, é, meio que desconstrói alguma coisa nessa pessoa, ou na vida dessa pessoa, sabe? É como se você mudasse, ó. Você fosse alguém que tivesse mudado o destino dessa pessoa de alguma forma, tá? Ela vê você como alguém que mudou a vida dela, que entrou e meio que desconstruiu alguma crença, ou mudou quem ela era, ou mudou a forma dela ver alguma coisa que era muito importante para ela, tá? Então eu sinto que você, de um jeito ou de outro, por mais, digamos, que insignificativo que tenha sido o encontro de vocês, que você acha que tenha sido insignificante, né? Insignificativo foi ótimo. Ai, meu Deus, insignificante. Que você tenha achado que foi esse encontro de vocês, ahm, não foi assim para essa pessoa. É como se pegou de um jeito diferente, tá? Eu tô tentando explicar, gente, aqui da melhor forma possível, porque muitas vezes o que eu sinto o que a pessoa sente, como se fosse um sentimento, e eu tô tentando colocar em palavras, e não é muito fácil. Então é uma sensação de você entrou para fazer uma mudança que na vida dessa pessoa, ela vê você como alguém que mudou de alguma forma, ou tem um potencial de mudar a vida dessa pessoa de uma forma muito grande. E tem alguma coisa inexplicável nessa conexão, entende? Tem uma coisa meio misteriosa, que não é familiar para essa pessoa e que, apesar de ser muito diferente e de causar uma mudança ou uma ruptura muito grande na vida dessa pessoa em algum contexto, é algo que também transmite uma certa paz para essa pessoa. Vamos ver, a gente vai tentar entender melhor aqui com o tarô, né? Mas eu espero que esteja fazendo algum sentido aí para vocês, tá? Como que essa pessoa está vendo você nesse momento? Definitivamente tem destino aqui também, tá? É como se você tivesse sido uma surpresa do destino ou da vida para essa pessoa, porque talvez a forma como vocês se encontraram, ou se conheceram, ou se reencontraram não foi a melhor possível, no sentido de que não foi o momento certo, na hora certa, do jeito certo, de repente, tá? Vamos ver aqui. Como essa pessoa está vendo você neste momento? Vamos lá. Ás de Paus. O Anés, que é uma carta específica desse tarô. Roda da Fortuna. 7 de Espadas.
3 de copas, rei de copas. Deixa eu ajeitar aqui. Dez de espadas, o imperador, pajem de copas, 2 de ouros, hierofante e o carro. E aqui a gente tem, ó, o louco, tá? Louco, 9 de espadas, a torre de novo. Gente, eu sinto que é o seguinte, tá? Essa pessoa vê você como uma oportunidade, tá? Uma oportunidade que mexe com ela de um jeito que tira o sono dela, que chegou abalando a vida dela de uma certa forma, as certezas que ela tinha sobre a vida dela, tá? E eu sinto como se você tivesse causado aqui realmente um caos na vida dessa pessoa, porque é como se ela não esperasse ter que tomar uma decisão desse tipo na altura assim, nessa altura do campeonato, digamos assim, tá? Eu sinto que você faz essa pessoa questionar algumas coisas que ela achava que já estavam bem certas, bem concretas na cabeça dela, na vida dela, tá? Então, assim, eu sinto que essa pessoa aqui, ela vê você como uma oportunidade, mas uma oportunidade que pode levar ela para o céu ou levar ela a perder tudo que ela tem, o que ela construiu até hoje. Eu sinto que essa pessoa aqui, ela sente uma atração por pelo que pelo que você representa, ou pela forma como ela vê você, por esse mistério, ou o que seja, que ela tem muita vontade de se aproximar, ela tem muita vontade de entender por que ela sente essas coisas que não são familiares para ela. Só que, para explorar essa situação, esse sentimento, essa curiosidade, esse mistério que ela vê nessa situação com você, essa pessoa aqui provavelmente ela tem que se desfazer ou permitir desfazer algo com o qual ela já está acostumado ou acostumado, com o qual ela convive. Então pode ser uma crença, pode ser um relacionamento, pode ser qualquer outra coisa que pareça estável na vida dessa pessoa. E que é como se você tivesse chegado com uma oferta, digamos, quase que irresistível, e talvez ela nem saiba porque é irresistível, mas que para aceitar ela precisa abrir mão de algo e parecia concreto ou certo para ela, tá? É como essa pessoa vê você como se fosse a possibilidade de felicidade que ela pode ser, sabe? Do quão feliz ela pode ser, de completude. Ela vê em você essa possibilidade de completude. Ela vê em você essa possibilidade de cura, seja do que for, de suprir as necessidades que ela tem no sentido de, sei lá, uma pessoa que sempre se sentiu muito sozinha, ela vê em você aquela recepção, aquele carinho que ela nunca teve, sabe? Então eu sinto que essa pessoa que é, como eu falei, é quase como se fosse uma proposta irrecusável, e talvez ela não entende psicologicamente, assim, racionalmente ela não entende o porquê que ela se sente tão puxada para essa história de vocês ou para você, tá? Se a pessoa vê em você nesse momento, ela tá vendo em você uma oportunidade de mudar a vida dela, de recomeçar no amor, de reviver aqueles sentimentos de quando era mais jovem. Ela vê em você uma oportunidade de viver uma história que parece ser de destino, sabe? Mas principalmente de mudar a vida dela, tá?
e de sentir aquelas borboletas na barriga, ela vem em você a chance de realmente se sentir viva de novo, tá? Ela se sente, obviamente, muito atraída aqui por você, isso é fato também. Mas eu sinto que essa pessoa vê em você um potencial para ser feliz, de se sentir viva, de recomeçar aqui de um jeito diferente. Mas aí também tem aqui, ela vê em você alguém que trouxe dúvida, né, para ela. Trouxe dúvida, trouxe questionamentos, trouxe insegurança, trouxe desconfiança para a vida dela, trouxe ali talvez um sentimento de querer fazer algo que não é certo, de querer agir de uma maneira que talvez não seria reprovável para muitas pessoas. Você trouxe um pouco de complicação para a vida dessa pessoa também, ela vê isso, né? Uma complicação aí que você trouxe para a vida dela, mas eu sinto aqui que é aquela coisa que você sabe que é errada, ou que você não deve, mas que você quer, tá? É aquela coisa do desconhecido, do mistério do desconhecido. Essa pessoa vem em você ali a chance de. Eu sinto que. Engraçado. É como se ela visse em você a chance de ter um amigo ou uma amiga, uma pessoa que entende ela, sabe? Uma pessoa com quem ela sente que pode conversar, uma pessoa que ela sente que ela pode trocar confidências, uma pessoa que compreende ela do jeito que ela é, uma pessoa que ela tem uma admiração, né? Ela vê em você alguém porque ela tem uma admiração, alguém sábio, alguém inteligente, alguém que escuta o que ela fala, alguém que tem uma certa sabedoria de vida, mas também que compreende ela, como ela é, ou quem ela é, tá? Então é como se essa pessoa se sentisse confortável com você. Ela vê em você alguém que faz ela se sentir bem, confortável, alguém que faz ela se sentir acolhido, acolhida. Ela vê em você alguém com um coração extremamente grande, uma pessoa madura emocionalmente. Ela vê em você um exemplo, tá? De pessoa, de determinação. Eu sinto que ela vê em você alguém com quem ela gostaria de dividir momentos, viagens pode ser para alguns, mas momentos de, não sei, de descontração, momentos românticos, momentos, dividir planos, sabe? Então eu sinto, gente, aqui que é engraçado, né? Essa pessoa vê em você tudo isso aqui que eu falei, mas também é como se tudo isso tivesse atrelado ao perigo, tá? É quase como quando essa sensação do louco aqui, né? Você se sente puxado a dar esse salto, mas você não sabe o que realmente vai encontrar do lado de lá. Você tem uma sensação, um sentimento do que pode ser, né? Ali você, tipo, eu não tô com medo do que vai estar lá, eu tô com medo do que eu vou deixar pra trás. É mais ou menos isso. Eu sinto que essa pessoa tem aqui, a sensação que essa pessoa tem. Então, eu sinto que é como se, ao mesmo tempo que você oferece muita coisa para essa pessoa, o preço pode ser alto, sabe? Então, ela vê você como uma aposta muito alta, uma aposta muito grande, extremamente sedutora, mas que ela tem ali um certo receio. O que mais? Como essa pessoa está vendo você nesse momento? Ela vê em você aqui, ó, memórias, né? Talvez de um passado, do que ela já viveu, ou uma possibilidade de resgatar ali algumas memórias do passado, ou alguém que lembra ela de momentos felizes, momentos que ela gostava bastante, alguém de quem ela sente saudade, tá? Essa pessoa vê em você transformação, uma chance de transformar a vida dela, tá? Ela vê em você, só que ao mesmo tempo que ela vê renascimento, ela também vê o fim, né? É o que eu tô falando pra vocês o tempo inteiro.
Vocês representam o começo, mas também representam o fim de alguma outra coisa, tá? Vocês representam, essa pessoa vê em você algo que ela não pode perder, que ela não pode deixar passar, tá? Algo que ela quer pra ela. Ela vê em você uma pessoa incrível. Aqui pode ser até ela vê em você uma possibilidade de alguém que complementa ela, né? Uma pessoa extremamente próspera, uma pessoa que com a qual ela vê muito potencial, sabe? Uma pessoa, mais uma vez, com um coração extremamente grande. Eu sinto que essa pessoa aqui, ela vê em você uma. Dois de copas. Ela vê em você a possibilidade de um relacionamento, né? De uma conexão aqui única, tá? Se bem cuidada, se realmente ali, ó, nutrida, pode crescer e virar um relacionamento incrível, um relacionamento de uma vida inteira. A gente tem a imperatriz e o imperador aqui. Então aqui, gente, essa pessoa sente algo forte aqui por você, mas eu sinto que a maior parte ela não sabe nem explicar, tá? Ela não sabe nem dizer o que que é realmente que liga ela a você, ela não sabe dizer provavelmente o que que ela quer. Eu sinto que boa parte desses sentimentos são mascarados assim para ela como um certo mistério, como uma atração que ela não sabe dizer muito bem porquê, tá? Então eu sinto que essa pessoa aqui, ela vê em você uma oportunidade de mudança, mas talvez essa pessoa tenha medo de mudança, né? Talvez essa pessoa tenha medo de arriscar, deixar o que está certo por algo que ela não tem certeza, apesar dela se sentir extremamente atraída por esse incerto, mas é um incerto que não é por sua causa, porque a sensação que você causa nessa pessoa é boa, de tranquilidade e tal, mas a sua própria existência, a existência dessa possibilidade que é você, causa consequentemente um caos na vida dela que já parecia estar toda resolvida. Entende? Então eu sinto que aqui é muito mais sobre o momento, o problema está muito mais no momento do que você em si, tá? Eu sinto que se fosse um outro momento na vida dessa pessoa, em que ela se sentisse livre para fazer escolhas ou para fazer mudanças na própria vida dela, eu sinto que ela arriscaria nisso aqui sem dúvidas. Mas eu sinto que aqui o risco é muito alto. Nesse momento agora, se jogar nessa situação aqui, para ela é um risco muito alto, tá? E ela tem medo, definitivamente. Então ela vê você como se fosse uma aposta que ela queria muito fazer porque ela quer muito aquela coisa, mas ao mesmo tempo se ela perder, vai ser um preço muito alto que ela vai pagar. Então eu sinto que tem essa carinha aqui de algo que. Será que eu tô disposto a pagar o preço caso não dê certo? Tá? Então eu sinto que é isso. Essa pessoa vê você ali realmente com um ar de mistério, com um ar de proposta, de tentação irresistível, mas que pode levar ela pro céu ou fazer ela perder tudo que ela tem, tá? Eu sinto que é isso aqui, gente. Eu não consigo ver uma coisa diferente disso, né? E também com a carta do xamã não tinha como essa leitura ser diferente, né? Assim, não ser espiritualizada, assim, uma leitura mais espiritual. E eu sinto que é isso mesmo, tá? Eu espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Se não, dá uma olhadinha na outra opção, mas se fez, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram essa cartinha aqui da Val, que é o voto, né? Vamos ver em qual contexto essa carta tá aqui, tá? Então, como que essa pessoa está vendo você nesse momento? Como que essa pessoa está vendo você nesse momento? Vamos lá? Como eu falei na introdução, gente, esse está vendo, né, esse ver, pode ser em vários sentidos diferentes, tá? Pode ser ver pessoal, tipo, fisicamente, pode ser o que que você significa, tá? Pode ser em vários sentidos. A gente vai ver aqui então o que que o tarot traz pra gente. Então vamos lá. Por que que essa carta do voto tá aqui representando esse grupo número 2? Temperança, paciência. 9 de copas, fala sobre realização de desejos.
Destino. Opa, não era nem pra botar 4 aqui, eu botei, né? E a Imperatriz, mas agora que eu já botei, vai ficar. E aqui o 8 de paus, ó. Movimento acelerado. Aqui, gente, eu vou clarificar com isso aqui, mas eu sinto pelas cartas que estão aqui, tá? Que essa pessoa vê em você realmente alguém com quem ela tem uma conexão de destino, tá? Uma conexão muito forte. Alguém que é um desejo realizado dela, alguém que ela pode ver como a pessoa para ela, mas que ela sabe que essa história de vocês precisa de paciência, tá? Então, assim, paciência para ser resolvida, paciência para dar certo, paciência para ser vivida. Então, é quase como se vocês tivessem um laço. Essa pessoa vê em você como se fosse isso, alguém com quem ela tem um laço de destino aí que requer muita paciência para ser concretizado de repente. Vamos clarificar. Ó, a primeira carta que sai, a ponte, fala de conexão, né? A conexão aqui, talvez, ó, ponte pode ser a conexão de duas pessoas que estão distantes, ou então que não teria como haver essa conexão se não fosse essa ponte. Então, eu sinto que podem haver realmente obstáculos aí entre você e essa pessoa, mas é como se essa conexão que existe fosse maior, né, do que qualquer coisa, sabe? Liga vocês, apesar de vocês, por exemplo, estarem sem se falar, por exemplo, tá? Vocês estarem sem se comunicar, essa pessoa ainda se sente conectada a você ainda quando vocês não se falam, não se comunicam, tá? O que mais? Ó, labirinto e jardim. No fundo a gente tem aqui, ó, o tempo, tá? Ah, o relógio, quer dizer. Então, realmente, o tempo, que eu sinto que é um fator importante nessa história de vocês, tá? Vocês precisam de paciência aqui, porque eu sinto que é como se o tempo, a vida tivesse muito obstáculos, vocês tiverem... Aqui, ó, questão dos obstáculos. O labirinto fala sobre isso, como se o caminho de vocês se desencontrasse, sabe? Eu sinto que essa pessoa vê em você alguém que pode ser de destino, mas que nesse momento a vida está separando vocês, né? Nesse momento, como se realmente, né, a vida tivesse levado vocês para caminhos opostos. E se vocês quiserem viver algo juntos, vocês vão ter que esperar. Vocês vão ter que ter paciência, vocês vão ter que dar tempo ao tempo, tá? A sensação que eu tenho aqui nessa leitura. E assim, o voto fala quase como se essa pessoa tivesse feito uma promessa, né? Pode ser que ela tenha feito, verbalizado mesmo, uma promessa para você, pode ser que ela tenha feito uma promessa para ela mesma, pode ser um contrato espiritual para quem acredita, mas eu sinto um vínculo meio que aqui nem a obstáculo, nem a distância, nem o tempo parece diminuir essa sensação, esse vínculo que essa pessoa sente com você, sabe? Nem outras pessoas. Porque eu sinto que é aquela. Eu tô com a sensação daqueles amores impossíveis, entre aspas, tá? Não sei se é esse o seu caso, mas a sensação que eu tenho é como se fosse um amor impossível, que parece impossível de se realizar, de se concretizar, mas é como se eu tivesse me contentado de repente, que é assim, mas como se eu ainda tivesse fé de que em algum momento ainda vai ser. E se essa pessoa for espírita ou algo assim, né, acreditar em reencarnação, acreditar até que, tipo, se não for nessa vida, vai ser na outra, sabe? Ou então, eu tenho certeza que eu já vivi algo com essa pessoa. Engraçado. Uma conexão de destino, mas que o destino tá levando vocês para caminhos opostos, por enquanto, tá? Pelo menos. Vamos lá, como que essa pessoa está vendo você nesse momento? 9 de copas, realização de sonhos, de desejo, né? Essa pessoa deseja muito você, mas também tem aqui essa questão da realização, que você é diferente, né? Dessa pessoa, das outras pessoas, tá? Essa pessoa vê em você talvez... não sei se vocês tiveram um conflito, ou
Ela vê você como uma pessoa muito racional, talvez você tenha decidido cada um ir para o seu caminho, ou você pode trazer esse conflito para essa pessoa. Ó, muita dificuldade, né? Eu sinto que essa pessoa vê em você alguém que traz muita dificuldade, né? Nessa conexão aqui de vocês. Eu sinto que, infelizmente, vocês têm uma complicação muito grande, ó, e realmente pode ter outras pessoas envolvidas nessa história aqui de vocês, tá? Mas eu sinto que vocês também podem ter uma certa dificuldade de comunicação aqui com esse 5 de espadas, né? 5 de espadas com até o 10 de paus. Eu sinto que vocês podem tentar conversar, tentar ajeitar as coisas, tentar se entender, mas eu sinto que vocês têm uma dificuldade, tá? De lidar com isso. Pode ser por causa do envolvimento de outras pessoas também. Alguns de vocês podem ser comprometidos, ou ela, né? Essa pessoa pode ser comprometida. Ó, percepção, né? Essa pessoa vem em você. Eu sinto alguém. Talvez vocês sejam diferentes. Ela vem em você alguém que pensa diferente dela em coisas, algumas coisas. Alguém que dá uma nova perspectiva para ela, uma nova perspectiva de vida. Alguém que faz ela enxergar as coisas de uma maneira diferente. Alguém que leva ela nas nuvens, olha. Eu nunca tinha visto esse significado aqui não, mas eu vi hoje, de alguma forma, tá? Eu sinto que é como se... Vocês podem ser diferentes, tá? Aqui. Eu sinto que você e essa pessoa podem ser diferentes a ponto de talvez parte da comunicação de vocês não bater muito, ou vocês não conseguirem se comunicar por causa das diferenças de ponto de vista, de perspectiva, de comportamento que vocês têm. Essa pessoa vê em você alguém, talvez que intimida ela um pouco. Ela vê em você nesse momento. Eu sinto, gente, que ela vê também em você alguém que fala o que pensa, sabe? Uma pessoa muito verdadeira. Uma pessoa talvez impulsiva, tá? Que fala, joga as verdades na cara mesmo, não tá nem aí. E aí isso lide com a verdade, com a minha verdade. Então eu sinto que isso pode fazer parte dessa dificuldade de comunicação que vocês podem ter. Mas eu sinto que tem isso aqui. Mais uma vez a roda da fortuna, né? Eu vejo, ó, essa carta me lembra muito essa carta aqui, tá? Então eu vejo assim, essa junção, uau, exatamente. Eu sempre vejo a junção dessas duas cartas, porque essa carta é a roda da fortuna, né? Então, que é a mesma carta dessa. E aqui essa é o destino e saiu junto com o labirinto. E pra mim essa carta já é a junção dessas duas, ó. Tá vendo? Então eu sempre vejo aqui que essa pessoa, mais um, para mim tá confirmando isso aqui, né? Que é alguém que ela vê como se vocês tivessem um destino realmente, ou alguém, uma ligação de destino, um karma, sei lá, o que é que ela acredita assim nesse sentido. E pode ser um karma, inclusive, tá? Pelo tanto de dificuldade que eu tô vendo aqui, vocês têm muita dificuldade, não só obstáculos, quanto de lidar um com o outro, talvez pelas diferenças. Eu sinto que vocês talvez podem ter muita coisa para ensinar ou e aprender um com o outro, sabe? Ó, eu sinto que ela vê em você também uma situação, né, em que é difícil vocês conseguirem movimentar, tem uma estagnação. O enforcado também fala sobre isso. Eu sinto que ela vê em você uma história, está vendo em você, né? Uma história, uma pessoa com quem ela tem uma conexão super especial, mas uma história que não anda, que não desenvolve, que não acontece, que não, sabe, acontece assim realmente de se mover, de fluir, tá? Mas aqui, ó, tá vendo? Eu sinto que é aquela conexão ultra mega especial, mas extremamente difícil, tá? Eu sinto que o sentimento, como eu falei, é mais forte do que qualquer obstáculo, distância e tempo. Mas é muito difícil. Eu sinto aqui, um dos obstáculos pode ser a distância para alguns de vocês, tá? E eu sinto que essas duas cartas, elas não falam sobre isso não, tá? Mas
eu sinto aqui como se, tá vendo essas cartas todas meio escuras e tal, e chega aqui no final, aqui, a gente tem essas duas mais claras como o sol, eu sinto como se ainda houvesse um certo fio de esperança, sabe? Que essa pessoa tem uma luz no fim do túnel para a história de vocês, ainda como se, é o que eu falei, por mais que seja difícil, por mais que a comunicação seja difícil, a história esteja estagnada, a situação seja complicada, eu sinto que essa pessoa não desiste de você. O sentimento persiste, resiste ao tempo, ao obstáculo, diferenças, seja o que for, sabe? É engraçado aqui. Ó, o 8 de ouros fala sobre esforço, sobre tentativa, sobre investir tempo e dedicação, tá, em algo. Então eu sinto que realmente é como se, mais uma vez, cachorro, né? Essa pessoa pode ver em você uma pessoa muito leal, uma pessoa muito amiga, uma pessoa que ela pode ter um sentimento assim realmente até meio que incondicional, sabe? Vocês podem se desentender, vocês podem se estranhar, vocês podem brigar, vai cada um para um canto, mas é como se o sentimento permanece, sabe? Resiste. Olha só, o julgamento, tá vendo? Ele acaba sempre voltando. Né? E o 8 de ouros fala também, às vezes, sobre ciclos, né? Que se repetem, tá? Então, eu sinto que aqui pode ser inclusive um ciclo na vida de vocês. O relacionamento de vocês com essa pessoa pode ser você pensar até que é um karma aí que não se quebra nunca, porque vocês separam, voltam, separam, voltam. Ou então, tipo, vocês seguem caminhos diferentes, mas sempre acabam se reencontrando, ou se falando, ou pegando, pensando, se pegam pensando nessa pessoa de novo, sabe? Saudade, tempo, julgamento com o 6 de copas, pra mim tá com a carinha bem de resgate, sabe? Tipo, espiritual, assim, tipo, que tem algo, realmente um vínculo espiritual aqui, talvez de vidas passadas, sabe? A torre, ó, né? Que e o rei de copas. Então, eu vejo essa pessoa aqui é engraçada. Eu sinto que você e essa pessoa são bem diferentes, tá? Se vocês não são diferentes, provavelmente essa leitura aqui, esse não é pra você, porque eu sinto que você e essa pessoa são bem diferentes, tá? Ahn, e eu sinto que essa pessoa aqui, ela pode ser um pouco mais tranquila, um pouco mais de boa na dela, e você pode ser um tipo de pessoa mais extrovertida, mais de falar a verdade, de agir na impulsividade e tal. Eu sinto que vocês podem ter uma dificuldade imensa de lidar, tá? Um com o outro, de se comunicar, de se entenderem por causa disso. Eu sinto que essa pessoa vê em você, ela vê todas essas diferenças, mas ela também vê ao mesmo tempo tudo o que ela quer. E ao mesmo tempo ela vê os obstáculos, a distância, o tempo, mas ela também vê que o sentimento, o vínculo continua, apesar de tudo, tá? Então é como se fosse um jogo de contrastes aqui, sabe? Mas não muda o vínculo que existe entre vocês. Então eu sinto que realmente tem aqui uma conexão importante e essa pessoa entende isso, tá? Ela entende isso, mas eu sinto também que ela vê hoje, ela tá vendo você como alguém que, porque ela sente todas essas coisas, com quem ela tem esse vínculo todo, tem todos esses problemas e tudo, e com isso conclui que é alguém que é extremamente especial para mim, com quem eu tenho uma conexão extremamente especial, talvez não tenha com mais ninguém, mas que a vida levou para caminhos diferentes. Mas se o nosso vínculo é tão forte quanto eu sinto que é, provavelmente em algum momento a gente vai ter uma chance numa outra vida, sei lá, tá? Então eu tenho essa sensação aqui com esse grupo, tá, gente? A gente tem aqui, ó, a última carta aqui no fundo, é o urso, né? O urso e tem uma mão aqui de uma pessoa, tá? E eu tô vendo esse infinito aqui, né? Então eu sinto que vocês são diferentes assim, tá? Por exemplo, como uma pessoa é de um animal, né? A gente tem aqui um urso e um ser humano. Mas ainda tem uma conexão aqui, sabe? É uma conexão que não é pela comunicação, porque eu sinto que a comunicação de vocês também não funciona, tá? Então eu sinto que é uma conexão realmente só de sentimento aqui, tá? E é, ó, eterna, né? O símbolo do infinito aqui. Não passa, não sai. Tem um vínculo que não se destrói, ele permanece, é forte.
É isso, que eu sinto que essa pessoa está vendo em você hoje. Só que aqui, parece tudo lindo, maravilhoso? Parece, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem essa sensação de, eu já me conformei que pode ser que não dê certo nessa vida, por exemplo. Já me conformei, que é isso, vou passar o resto da minha vida gostando dessa pessoa, mesmo que a gente não possa ficar junto, mas é assim que é, quem sabe, né? Quem sabe no futuro um dia surge uma oportunidade, quem sabe na próxima vida, quem sabe, tá? Então eu tenho essa sensação meio que de aceitação, mas também de aceitação da derrota, sabe? Assim, tipo, aceito o sentimento, aceito a conexão, mas eu também aceito os fatos que a vida tá me apresentando de que não tem como a gente fazer dar certo nesse momento. Então eu tenho uma sensação aqui meio que mista, sabe? Nesse grupo aqui. Ok? É isso que eu vejo pra vocês. Se não ressoou com você, se não bateu, não tenta fazer encaixar. Dá uma olhadinha no outro grupo, mas se ressoou, se bateu, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.